Olá, queridos. A paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Eu sou Anderson Silvério, auxiliar da Igreja Nova Vida de Piedade, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual e vamos falar sobre o livro de Números, capítulo 19, 20 e 21. Amados, eu quero compartilhar algo que eu percebi nesses 3 capítulos e que me leva com muita clareza ao apontamento para a morte e crucificação de Jesus e ao chamado de Cristo para o arrependimento, para a salvação. Nós vemos aqui no capítulo 19, Deus dá uma ordenança a Moisés para levar ao povo a purificação de pecados, e ele dá uma ordem para que o povo entregue ao sacerdote uma novilha vermelha, pura, e eu vejo nessa novilha vermelha, pura, imaculada, sem defeito, eu vejo a representação do próprio Senhor Jesus, que foi entregue por nós, foi morto na cruz do Calvário, não tinha pecado, não tinha defeito, homem santo. E quando fala dessa novilha vermelha, eu entendo Cristo, depois de crucificado, lavado de sangue puro, porque ele não tinha pecado, não havia pecado nele. E a gente vai transcorrendo no texto, a gente vai ver que o Senhor também fala das cinzas dessa novilha, que vai ser guardada, ela vai ser queimada, vai ser guardada as cinzas para o dia da congregação do povo de Israel, ou seja, o dia da reunião do povo de Israel, E eu vejo essa cinza como o próprio Cristo, que após ter sido ressuscitado, está na glória, esperando o dia da sua vinda para reunir a sua igreja, a sua congregação e na boda do Cordeiro. Outra coisa que me chamou a atenção também é que ele fala sobre água, sobre lavar as vestes na água, manda o povo lavar, o povo que se encontrava impuro, lava as suas vestes e o seu corpo na água. Eu fiz uma correlação aqui com o batismo nas águas, porque quando a gente olha para Cristo, seus pecados, nossos pecados lá em Cristo, a gente mergulha nas águas e assim a gente pode ser lavado dos nossos pecados e podemos então congregar junto com os demais irmãos. E foram as observações que eu fiz no versículo 19. Um Deus que apresenta aqui lá no povo de Israel, quando saindo do Egito, Deus já estava dando ordens para ele, e esse povo que a gente vai ver aqui mais adiante, que reclama, que murmura, e até o dado momento do Senhor nos escolher como filhos, Somos filhos enxertados na família. E essa ordenança hoje para nós é diferente, É olhar para Cristo e receber a salvação. E aqui no capítulo 20, eu observo um povo que murmura contra Moisés e Arão, povo que já tinha visto tanta coisa acontecer, e mesmo assim eles murmuram, reclamam porque não tinha água. E a gente vê Moisés aqui, eu acredito que irritado, já cansado. Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo para ele falar com a rocha. E Moisés, no momento até de incredulidade, ao invés de falar com a rocha como Deus mandou, Moisés vira para o povo e fala assim: acaso podemos tirar água dessa rocha? Sendo que o próprio Deus já tinha falado para ele: fala com a rocha e a rocha vai lhe dar água. Então ele meio que duvida, E ele fala para o povo: acaso podemos nós tirar água dessa rocha? E bate na rocha, fere a rocha. Ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. E a gente analisa o texto, geralmente você fala assim: Moisés pecou porque ele feriu a rocha. Não, ele não pecou porque ele feriu a rocha.
A gente vai ver aqui no capítulo 20 que Deus fala para ele assim, ó. Mas o Senhor diz a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim. O pecado dele foi porque ele não creu. Porque se ele tivesse crido, ele teria falado, ele não teria batido na rocha. Ele teria simplesmente feito aquilo que o Senhor mandou, falado. Muitas das vezes a gente não crê. Deus faz uma promessa, Deus entrega algo para a gente e a gente não crê. A palavra veio direto da boca de Deus e a gente duvida, porque a gente acha, não, isso é impossível. Só que Deus é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, que faz coisas extraordinárias. Imagina se Deus falasse para você hoje: fala com essa rocha para ela te dar água. Você falaria com a rocha? Você teria coragem de falar com a rocha? Imagina se Deus falasse para você hoje, ir no gerente do seu banco e falar para ele assim: olha, libera uma linha de crédito, porque Deus mandou. Você falaria com o gerente do seu banco se Deus falasse isso? Ou você pensaria: ah, não, o gerente do banco vai achar que eu sou maluco? A mesma coisa talvez Moisés e Arão pensaram: se eu falar com a rocha, o povo vai achar que eu estou maluco. Entendeu? E eles pecaram porque não creram. E o pecado custou caro para eles, né? Eles foram salvos, mas não entraram na terra, não viram o povo entrar na terra, não entraram, não concluíram aquilo para qual eles foram chamados, né? Então eu queria te atentar para isso, para ficar atento ao que Deus tem falado com você, guardar no seu coração, não duvidar, crer, simplesmente crer, porque a promessa de Deus ela se cumpre, né? Deus é fiel para cumprir. E por mais improvável que seja aquilo que Ele falou para você, se Ele falou com você, creia. E não pense, não olhe para o tempo, não olhe para o momento, não olhe para as circunstâncias, apenas creia no que Deus falou. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E no versículo 21, nós vemos o povo aqui novamente impaciente. A palavra que fala aqui na minha Bíblia é: o povo está impaciente no caminho. Será que você tem estado impaciente no caminho? Ó, aqui no 21, capítulo 4, se você começar a ler o 4, então partiram para o Monte Or pelo caminho do mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. O caminho do Senhor, meu irmão, ele não é um caminho fácil. Não é fácil. A gente às vezes tem a mania de achar que o caminho é muito fácil, mas não é. O Senhor não prometeu facilidade. Mas a gente tem que ficar firme, crendo na promessa. Não podemos fazer como esse povo aqui que ficou impaciente. E eles ficaram impacientes a ponto de murmurar contra o próprio Deus, porque a palavra diz que eles falaram mal de Deus e de Moisés. Eles falaram mal do Senhor e também de Moisés. E aí Deus manda uma serpentes no meio da tenda para picar o povo, muitos morrem, mas Deus é tão misericordioso que esse povo, vendo isso acontecer, o povo vai até Moisés e reconhece o seu pecado e diz a Moisés: porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aí quando Moisés ora pelo povo, Deus entende que o povo se arrependeu e manda dar uma outra ordem a Moisés. Manda Moisés fazer uma serpente de ouro, colocar numa haste, levantar para que todo aquele que foi picado pela serpente seja curado. E eu observo nessa serpente de ouro sendo levantada, se a gente observar em Apocalipse 9, 9:12, o Senhor compara Satanás a uma serpente. E eu vejo essa serpente hoje, nos dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje, nós vemos a serpente do mal de Satanás que nos picou com o pecado. E eu posso dizer para você, a gente pode fazer uma analogia dessa serpente levantada no madeiro, na haste, como Cristo quando foi levantado, né, na cruz do Calvário.
A palavra de Deus é clara quando diz que não havia formosura alguma nele. E quando a gente passa a olhar para Cristo, enxergamos nele o nosso pecado, assim como o povo olhava para aquela serpente e via ali que ele tinha sido picado. Quando a gente olha para Cristo na cruz e a gente consegue enxergar os nossos pecados em Cristo e falar, olha, ele era justo e morreu pelos meus pecados, então nós podemos ser sarados da nossa ferida, que é o pecado. E nós reconhecemos que todo o nosso pecado estava nele, porque a palavra dele diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Então, queridos, quando nós olhamos para Cristo, é como aquele povo que olhava para aquela serpente, o povo que tinha sido picado pela serpente, olhava para a serpente e o veneno, que até então era mortal, ele é aniquilado, a pessoa é sarada. Nós fomos picados pelo veneno mortal do pecado, porque o pecado traz morte, mas quando nós olhamos para Cristo no madeiro, nós podemos receber a libertação do pecado, a cura, a salvação, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas chagas nós fomos sarados. Querido, eu quero que você medite, leia esses versículos, esses capítulos, que você medite e que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa ser impactado pela palavra de Deus neste dia, que você professe a fé, que se você tem murmurado no seu coração, querido, que o Senhor possa tratar você, que o Senhor possa limpar o teu coração, que você possa buscar no Senhor forças para continuar no caminho sem murmurar. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o seu dia seja uma bênção, em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.